era a questão, Só estou colocando questão, aqui para gravar. tá, questão desses dias aí, né? O Espírito de Isabel, a unção de Elias, a unção profética de Elias. E eu acho esse tema assim muito pertinente, né? Eu particularmente estou nesses dias voltando ali para o livro do Apocalipse, estou dando algumas olhadas, algumas meditações, revendo algumas coisas, né, que poderiam tá passando, né, nesse tempo que a gente está vivendo. E eu percebo algumas coisas que Deus tem trabalhado conosco esses dias, mas eu queria, de alguma forma, atrelar essa realidade dentro aqui do tema que vocês estão traçando, né? De um tempo para cá, o Espírito de Deus tem chamado muita atenção nessa questão da idolatria, e nós que somos, assim, da igreja evangélica, muitas vezes, quando a gente fala sobre idolatria, a gente pensa na questão das imagens e por aí vai, né? Mas a idolatria é o oposto da adoração. Interessante a gente ter esse entendimento, né? Ou nós somos adoradores verdadeiramente, ou nós temos ídolos no nosso coração. Não tem meio termo, né? Então, a adoração é quando a idolatria ela é destruída no nosso meio, dentro de nós. E dentro da história de Isabel, especialmente aqui em 1 Reis, capítulo 16, a questão da idolatria ela começa a surgir. Eu quero trazer isso para os nossos dias, na história de Jeroboão I, na história de Israel. Você teve ali Davi ele, ele deixa o reinado para o seu filho chamado Salomão para Roboão. Roboão, a idolatria já tinha. Esse homem chamado Jeroboão I, ele recebe o encargo da parte de Deus de reinar sobre 10 tribos, só que ele só atenta para a primeira parte da profecia. 1 Reis, capítulo 11, você vai ver sobre isso. Ele não atenta para a segunda parte da profecia, que o que estaria dando estabilidade para ele seria a sua fidelidade ao Senhor. E por causa da sua insegurança, pelo fato do reino ter sido rasgado, você vai perceber que ele então estabelece uma falsa adoração no Reino do Norte. Iniquidade sendo repetida na história de Israel, quando a Bíblia fala e andou nos caminhos ou nos pecados de Jeroboão. Né? Jeroboão aqui é o Jeroboão I, porque nos dias de Amós você vai ter Jeroboão II. E Jezabel é o fortalecimento dessa realidade. Então esse pecado ele entra por causa de uma liderança insegura que assume o reino das 10 tribos, o reino do norte, mas começa a estabelecer uma falsa adoração. Então, toda vez, irmãos, que a gente tem uma insegurança no nosso coração, ou que a gente está buscando os nossos próprios interesses, isso é muito forte nos dias de hoje. Provavelmente nós estamos debaixo de uma influência que atacou também Jeroboão I. Toda vez que se busca os próprios interesses, isso mostra que a idolatria ainda não foi arrancada nas nossas vidas. E Jezabel é a potencialização dessa realidade. Olha aqui o versículo 31 de 1 Reis, capítulo 16. Como se fora coisa de só menos andar, está falando de Acabe, tá? Ele andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e tomou por mulher de Isabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Então, esse casamento aqui entre Acabe e Jezabel, e a gente já sabe disso, né, mostra exatamente a potencialização do pecado que houve lá atrás de Jeroboão. Acabe não somente andou nos caminhos de Jeroboão, buscando seus próprios interesses, um líder totalmente inseguro, mas ele ainda fez uma aliança
Essa mulher, que foi uma rainha, ela vem de um contexto de adoração, né? E ela então introduz e potencializa a idolatria, potencialização da idolatria no nível governamental da história de Israel, né? Versículo 32, ela levantou um altar a Baal, ele levantou um altar a Baal, mais que isso, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Versículo 33, Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o beletita, edificou Jericó, que a profecia havia proibido. Então, irmãos, essa realidade desse espírito, né, eu quero tratar como um espírito, e ele está presente no Novo Testamento. Nós vamos ver ele lá no livro de Apocalipse. Mostra uma realidade espiritual relacionada muitas vezes à liderança, mas com uma figura muito forte de ídolos. Ídolos, idolatria, oposto da adoração. E juntamente com isso, você conhece a história, essa mulher persegue a voz profética, né? Ela mata os profetas, alguns profetas daquela época, e ela tenta desesperadamente matar o profeta Elias. E o profeta Elias, a unção de Elias, ela surge exatamente dentro dessa realidade. E o que eu queria estar compartilhando aqui quais são as características da unção de Elias e como é que ela se aplica aos nossos dias. Eu não sei se eu consigo tratar tudo, mas a unção de Elias, ela vem no momento onde a idolatria está potencializada na nação. E eu quero te lembrar que no Antigo Testamento Deus falava com reis, profetas e sacerdotes. Então, nessa passagem aqui, Deus levanta esse espírito de para ter violência, um combate aqui entre e a verdadeira adoração. Um ponto fundamental hoje da ação de igreja brasileira, uma restauração da verdadeira adoração no nosso meio. A verdadeira adoração, a arma da adoração, a realidade da adoração precisa ser restaurada nesses dias. E a unção de Elias tem esse encargo da parte de Deus. A unção de Elias tem essa autoridade da parte de Deus para tratar um assunto, ídolo e adoração. Adoração e ídolo. Ídolo e adoração. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Nós necessitamos de uma unção mais poderosa nesses dias, liberada dos céus, para entrar com uma voz da nação, para trazer um arrependimento que está conectado com adoração e ídolos e adoração. Esse é um ponto fundamental nesses dias. A pessoa que recebe de Deus essa unção da parte do Senhor, ela vai confrontar a questão da idolatria nos corações nesses dias. E ela vai receber uma autoridade de Deus muito grande para que isso aconteça, tá? Então, essa unção de Elias, eu quero que você guarde isso. E de um tempo para cá, dentro do nosso chamado, o Senhor está nos chamando muita atenção, né? Jeremias foi um outro profeta que também teve esse encargo assim, de uma maneira muito clara, mas parece que Deus trouxe a unção de Elias nos dias de Jezabel, que é a potencialização daquilo que aconteceu com Jeroboão I. Jeroboão I introduziu a falsa adoração, o falso sacerdócio, e isso aqui, queridos, está ligado ao que acontece hoje no meio da igreja. Tá? Toda falsa adoração, todo falso ensino, né, precisa cair do nosso meio, e a unção liberada do profeta Elias vem para isso. Essa é uma característica. Eu quero que você ore agora comigo. Eu não sei se tem como a gente colocar as pessoas que estão aqui para a gente.
O seu microfone, pastor, fechou sem querer. Eu queria que você orasse comigo agora. Nós precisamos que Deus aumente o nível de revelação no Brasil nesses dias sobre adoração e idolatria, tá? Eu quero então trazer algumas definições de adoração. Uma que Deus me deu muito simples, né? É quando o nome de Deus na nossa vida diária, no nosso estilo de vida, ele é exaltado e o nosso eu, ele se rende ao governo de Deus, tá? Por que adoração? Porque a adoração está ligada a governo. Presta atenção nisso. A maior expressão de ajuste de governo espiritual está na adoração, tá? Por quê? Quando nós somos governados, nós governamos. Quando nós somos dominados pelo Espírito, nós dominamos. O nível de cruz, de domínio de Deus sobre nós vai expressar o nível de governo onde Deus vai nos colocar. Tá? Então, a adoração é quando o nome de Deus é exaltado, e guarda isso, rendição. Rendição. E rendição está ligada a governo. Peraí que minha esposa está me ajudando aqui, essa gata maravilhosa chegou aqui. Rendição está ligada a governo, tá? Por isso que Jezabel, ela está atuando aqui no nível governamental. Por quê? Um dos objetivos dela é destruir o sacerdócio real, tá? A realeza. Isso aqui tá me dificultando. Tira isso aqui, não aguento ficar com isso aqui, não. Deixa eu ficar livre aqui. Tá escuro. Não, deixa escuro, não tem problema não, tá ótimo. Então, irmãos, deixa eu voltar aqui. Eu quero orar agora nesse sentido. Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar pelo Brasil, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui agora. Senhor, aumenta o nível de revelação da importância desse assunto chamado adoração no nosso meio. Idolatria e adoração no nosso meio. Desata no nosso chamado, Deus, essa realidade que vem através, meu Deus, da unção de Elias. Elias recebeu de Deus uma autoridade para tratar esse assunto, a adoração na nação de Israel. Nós oramos agora pelo Brasil, para que Deus libere na igreja brasileira pessoas com autoridade para tratar e confrontar esse assunto chamado adoração, falsa adoração, idolatria no nosso meio. Essa é uma característica da unção de Elias. Algo assim profundamente poderoso nesses dias. E eu oro, Deus, para que o Senhor traga essa realidade sobre nós. Então, irmãos, adoração e governo. Vamos falar um pouco sobre isso. Vou estender um pouco sobre isso, tá? Quando eu me rendo a Deus nesses dias, porque nós ainda estamos num corpo corruptível, mas eu preciso andar debaixo do governo de Deus nesses dias. Quando eu me rendo a Deus, quando eu levanto o nome de Deus na minha vida e o meu eu, ele é suprimido, eu passo a ter uma força para lutar contra Jezabel. Porque a maior arma que ela tem é o orgulho. O orgulho é a maior arma. Pessoas que têm problema de orgulho vão ter dificuldade violenta na batalha espiritual. Por quê? A maior arma de luta contra ela é a humildade. A humildade é a verdadeira adoração. Outra característica de pessoas que são afligidas por esse espírito, né? Como a pessoa não consegue entrar debaixo do governo de Deus, ela é governada pelas emoções. Deixa eu falar para vocês uma coisa, irmãos. Nós estamos numa escola de Deus há bastante tempo. E eu não estou falando que a gente sabe muita coisa, não. Nós estamos aprendendo. Eu, particularmente, estou aprendendo. A minha esposa está também aprendendo. Nós queremos lavar os pés dos irmãos aí. Por quê? Todo mundo que tem chamado com nações, essa pessoa vai ser confrontada dentro de uma escola de Deus, tá? Por causa dessa questão do chamado. Então, esse espírito, ele ataca no nível do caráter. É muito forte a questão do caráter, a maneira como ele ataca. Quando uma pessoa busca os seus próprios interesses,
Quando a cruz ela não é genuína, esse espírito tem força. E aí você tem que arrancar todos os ídolos do seu coração, se revestir de humildade. A principal arma, como eu falei, é a humildade. A segunda é governo do espírito. Essas são as duas garras que ela pega na pessoa, que se você não desenvolver no seu caráter, você não vai conseguir ser efetivo na batalha espiritual, né? A primeira garra é o orgulho, a segunda garra a passividade, a dificuldade de andar debaixo de governo do espírito nesses dias. E os ataques são frontais das emoções. Por quê? O inimigo sabe que se ele atacar na sua emoção e a sua emoção te governar, você perdeu o governo do espírito. E é assim que esse espírito trabalha, tá? Ele também atua muito forte, irmãos, nas questões familiares. É outra questão que eu percebo que acontece e tem acontecido assim dentro da escola de Deus nesses dias, tá? Ele trabalha muito forte na questão da destruição do sacerdócio familiar, tá? Por quê? É exatamente o que ela estava fazendo com Acabe. O que ela estava fazendo com Acabe? Ela estava destruindo o sacerdócio dele. Por quê? Por causa das emoções dele e da vulnerabilidade do sacerdócio dele, indiretamente, ele era governado pelas emoções e ela estava destruindo o sacerdócio dele. Mas eu oro agora nesses dias para que Deus levante de uma maneira poderosa, grandiosa. Eu oro para que Deus... E isso está acontecendo. E a segunda característica da unção de Elias é que ele é usado por Deus para restaurar o sacerdócio real. Ele é usado por Deus para conectar gerações familiares. Por isso que lá no livro de Malaquias, o Senhor traz uma profecia muito linda. Ele fala assim, nos últimos dias eu vou liberar o espírito de Elias, né? Ele vai restaurar o relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? E isso é algo grandiosíssimo. Segunda característica dessa unção profética de Elias. Alinhamento familiar. Jezabel significa desalinhamento. Tá? Ela vai atacar para que haja o quê? Desalinhamento familiar. Qualquer tipo de desalinhamento. Mas o espírito de Elias vai trazer alinhamento. É outra característica da unção de Elias. Quando ela entra, ele começa a trazer o quê? Alinhamento familiar. E quando eu falo alinhamento familiar, ele é um alinhamento geracional, tá? Isso significa dentro da igreja, mas principalmente nas nossas casas, nas nossas famílias, tá? Então, voltando aqui, adoração, vou dar uma segunda, é quando o nosso coração é dele. Nosso coração é todo dele. Eu não estou competindo com ele. Quando o nosso coração é dele, quando a nossa motivação é ele, eu sou um adorador. E isso é uma coisa que Deus está procurando na face da terra. Tá? Então, adoração genuína tem adoração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu oro para que Deus, sabe, nesses dias, trabalhe nas nossas vidas. Trabalhe em especial na questão do alinhamento sacerdotal dentro das casas, nesses dias, através da liberação do Espírito. Deixa eu te falar algumas coisas. Segunda característica, alinho familiar entre... Deixa eu passar uma impressão, porque eu acho que nós no Brasil, muitos líderes, eles estão exatamente nesse momento. E eu também, dentro da minha casa, eu estou vivendo exatamente esse momento. Há um clamor nesse momento acontecendo no meio da igreja, através do Espírito de Deus. Aqueles que estão atentos, irmãos, isso aconteceu na pandemia, mas agora está muito forte também, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas percebo de uma maneira muito clara, primeiro,
um nível de aumento das pressões no mundo espiritual, mas eu percebo também o Espírito de Ele vindo sobre a face da terra, primeiramente trazendo consciência de que nós estamos e para preparar a nossa e conectar o coração dos filhos. Eu percebo Deus fazendo isso hoje de uma maneira muito. No Antigo Testamento, o Espírito de Elias, ele veio sobre um homem. Algumas pessoas, eu concordo com isso, na atualidade, algumas pessoas estão entendendo que por o Novo Testamento, esse Espírito de Elias vai manifestar no Novo Testamento de uma maneira coletiva, dentro de famílias sacerdotais. Mas passou isso, porque a maneira como o Espírito profético trabalha. Eram poucas pessoas que tinham chamado. No Testamento, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Aqueles que tiverem com Deus vão receber uma unção especial, ativa, por causa da. E o Espírito profético trabalha nesses dias. Não é como. É mais dentro de um caráter coletivo, tá? Embora o ofício de profeta ele está presente no nosso meio. Ou seja, tem uma linha que entende, embora tenha aquela questão das duas testemunhas lá no livro de Apocalipse, que é a sexta trombeta, mas tem uma linha que entende que o Senhor vai derramar esse Espírito sobre famílias. Eu gosto dessa linha. Estou batendo martelo nisso não, mas eu gosto bastante desse entendimento. Exatamente porque de um tempo para cá o Senhor tem me chamado a atenção do aspecto coletivo da atuação profética do Novo Testamento. Pastor, que nos dias de hoje, o Senhor está derramando na igreja já profético dentro das casas, dentro das famílias, por causa dos dias. Em outras palavras, forte diante da própria família forte do Senhor. O corpo entre pais e gerações nesses dias. Deus está chamando a igreja. Somente percebamos isso, mas que todo alinhamento necessário seja liberado sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas nesses dias, tá? Eu entendo, irmãos, que nessa batalha espiritual tem muita coisa relacionada a caráter. E não tem melhor lugar para Deus trabalhar no nosso caráter que dentro da nossa casa. Mais do que na igreja. Não tem melhor lugar para Deus trabalhar no nosso caráter que dentro dos nossos casamentos. Minha esposa está aqui, tá? Está aqui olhando, rindo e tal. Eu vou deixar até assim agora para ela participar também. Então, segunda característica que eu creio que está expressa aqui na palavra do Espírito de Elias, da unção de Elias, é essa. Paternidade espiritual sendo liberada, que vai produzir uma restauração do sacerdócio real, das famílias, trazendo um alinhamento de papéis e de funções mais significativos nesses dias. Tá? Aonde o sacerdócio é destruído, irmãos, dentro da família, e até mesmo dentro de uma nação, a nova geração é afetada. Eu vou repetir isso aqui. Toda vez que há um desalinhamento, toda vez que há uma destruição das famílias do sacerdócio, guarda essa palavra, sacerdócio, tá? A nova geração ela é afetada. E toda vez que o sacerdote se levanta, a nova geração é abençoada. A nível, às vezes, de nações, esse princípio espiritual. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender a nível de nações. Nós temos um relacionamento com a nação chamada Camboja. No ano 75 a 79, um líder comunista chamado Pol Pot, ele tomou o poder. E ele começou o quê? Matar os cabeças da nação. Tá? Você usava óculos? Ah, sabe ler. Ele foi e assassinou.
matou vários pais de família. Um terço da população foi destruída através desse programa que aconteceu na nação do Camboja. Qual foi o resultado? A próxima geração perdeu o referencial de paternidade. E hoje é uma das nações onde se vende mais os filhos, tá? Nós estamos falando dos maiores desafios mundiais na questão de tráfico humano, na questão do fornecimento dos seus jovens, das suas mulheres para a exploração sexual. Por quê? Se matou o sacerdócio na história. E toda vez que levanta um sacerdócio forte, a próxima geração é abençoada, tá? Então eu queria deixar esse princípio assim de uma maneira assim muito clara, e eu quero dar um grito aqui, irmãos. O Espírito Santo está falando com a gente duas coisas nesses dias. Primeira delas, alinha a sua casa, custe o que custar. Levante o seu sacerdócio dentro da sua casa, custe o que custar. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo está falando com você em relação à nova geração, em relação aos seus filhos. Conexão entre pais e filhos. Eu estou sentindo Deus gritando nesses dias, pelo menos com a gente tem sido muito forte, né? Muito forte. Tá? Por quê? Esse alinhamento dentro da casa vai nos dar autoridade para trabalhar fora da casa. Sem esse alinhamento, irmãos, nós não vamos ter a autoridade necessária nesse alto nível de batalha espiritual. Tá? Terceira característica da unção de Elias, que eu percebo aqui. Isso aqui é muito forte, hein? Algo tremendo. A unção de Elias, ela opera quando Deus está mudando dispensações. Pastor, onde é que está isso? Quando o Senhor estava transicionando o tempo da lei para o tempo da graça, a unção de Elias veio sobre João Batista. Deus liberou uma voz profética naquele tempo para que ele transicionasse no mundo espiritual do tempo da lei para o tempo da graça, e a igreja acabou surgindo nessa história, tá? Mas essa profecia de Malaquias, que foi aplicada nos dias de João Batista, ela também está válida agora. Por quê? Nós estamos entrando numa estação de transicionamento do tempo da graça para o milênio. Nós estamos exatamente nesse momento agora, né? E nesse momento agora, nós vamos ter duas igrejas, ou duas características dos cristãos acontecendo, segundo a palavra, né? Nós vamos ter, e esse é um sinal, e não vai ter como a gente desconsiderar isso, tá? A grande profecia da segunda volta de Jesus Cristo está lá em 2 Tessalonicenses. Infelizmente, é o que a Bíblia chama de apostasia. Jesus falou assim, ó, não, através de Paulo, explicando a igreja tessalônica, dentro da doutrina da sua vinda. Ele falou lá o seguinte, Paulo, não, deixa eu falar para vocês uma coisa. Presta bastante atenção. Nós temos até o princípio das dores, que a gente vai ter lá no Evangelho de Mateus, mas eu quero falar para vocês o seguinte, o grande sinal para a igreja é a apostasia. Esse é o sinal número 1. Segundo, a igreja vai saber e vai denunciar quem é o anticristo. Nós vamos ver o anticristo. Nós vamos ver ele. Nós vamos saber que é ele. Tá? A igreja é um organismo vivo e que vai ter autoridade. Israel não vai ver, mas a igreja vai ver. A igreja vai ver. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo um transicionamento. Nós estamos muito próximos da segunda vinda de Jesus. E o que é a segunda vinda de Jesus? A transição do tempo da graça, que vai findar, conhecido também como tempo dos gentios, ou plenitude dos gentios, e nós vamos entrar no milênio. Só que antes disso acontecer, você tem de novo a liberação do Espírito profético de Elias. É outro alinhamento. Então, Deus libera esse alto nível de autoridade profética. Ele talvez, juntamente com Moisés,
ele representa aqui o alto nível de autoridade profética. Talvez o mais alto nível de autoridade profética. Transições de estações que a terra vai passar conforme a tua palavra. Então, Deus traz essa unção num nível mais significativo exatamente nesses momentos. Eu creio que nós estamos entrando nesse momento. Se nós olharmos agora para o que está acontecendo lá em Israel, né? Inclusive, eu vou ter a meditar um pouco sobre isso. É assustador, assim, no bom sentido, tá? Quem entende profecia, você está vendo a profecia gritando aqui na sua frente. Questão da maneira como a visão geopolítica está acontecendo, como é que as nações estão se organizando. Eu fico impressionado, né? Nós estamos vendo aí agora a questão da Rússia se envolvendo na questão de Israel. Isso é cumprimento profético, de alto nível. Quem diria que a Rússia estava treinando pessoas lá na Síria agora e está ligado à profecia de Gog, de Magog. Se a gente estudar a fundo aí, você vai ver isso aí, gente. É impressionante. Nós não temos muito tempo. Então, Deus tem falado muito com a gente dentro dessa realidade, né, do profeta Elias, da unção de Elias. Ajuste a sua casa, levante o seu sacerdócio. E dentro desse ponto, tem um outro ponto significativo também, que Deus gritando com a gente aqui, que tem a ver com essa passagem aqui, uma das passagens mais lindas, que é o que Elias fala pela primeira vez com Acabe. Ele fala assim, 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Tá? Deus tem falado muito com a gente, irmãos, sobre o tempo de guardar óleo. Eu quero liberar essa palavra para você. O tempo agora é de guardar óleo. Dentro da parábola lá das 10 virgens. E o que é guardar óleo? Guardar óleo é isso aqui, ó. Perante o Deus de Israel, perante cuja face estou. Isso é guardar óleo. Você tem a lamparina, mas você tem que guardar, estocar óleo. Tá? A nossa experiência com a nossa filha, Zoe, no início do ano, nos ensinou um pouco sobre isso. Porque eu pude ver o que é você não ter força, mas você precisar de força. E a gente entendeu o seguinte, que essa extensão da demora do noivo chegar, a extensão das trevas, vai exigir de nós termos uma força. Isso vai acontecer. Intimidade com o Senhor. Se nós estamos diante o nosso nível de lugar secreto, eu estou vendo de Deus fortíssimo nessa área. Fortíssimo. E Elias tinha essa característica aqui. Tá? Uma coisa espiritual, espírito contrário. Conquistar autoridade com realidades de vida contrárias. Então, por exemplo, se Deus é você espírito de corrupção, tem que ser um profundo adorador. Pastor, a internet falhou Adorador. aí. Acho que na hora que a pastora Mônica virou o celular, a internet ficou falhando. Melhorou? Ouvindo? Alô? Ainda está do mesmo jeito, tá banda baixa. Peraí. Amor, não tá, amor. Não quero isso aqui. Aumenta a luz da tela. Ih, um breu. Oi, tá me ouvindo? Oi, sim, agora tudo bem. Tá, eu vou tentar voltar aqui, mas eu estava falando o seguinte: dentro da batalha espiritual,
o Senhor às vezes nos mostra nós precisamos conquistar a autoridade com o espírito contrário à cosmovisão de um ambiente dominado pelas trevas. Deixa eu explicar isso aqui. Se Deus está nos chamando para lutar contra o espírito de corrupção no Brasil, os líderes eles têm que ter sido muitas vezes provados nessa área e aprovados para que eles recebam a autoridade de Deus para confrontar esse, tá? Eu chamo isso de confronto com o espírito contrário. Você tem até aqui ou não? No caso de Elias, vocês estão me ouvindo, pessoal? Alô? Tô me ouvindo, pastor. Sim, Sim, No caso de Elias, ele foi chamado a confrontar a falsa adoração dentro da nação de Israel. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que somente pessoas que estão no alto nível de adoração que vão receber. Por isso, irmãos, a adoração ela é central, é uma arma central nesses dias. E no Brasil, mais ainda. Por quê? O Brasil ele tem uma promessa. Ele está debaixo dos dias do profeta Amós. Nível de injustiça crescendo de uma maneira muito significativa. Mas o livro de Amós termina com uma promessa. Nos últimos dias eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. E o Brasil está debaixo dessa promessa. Nesse momento, exato, ele está debaixo dessa promessa. E a ênfase da adoração, a restauração dos altares da nação, é que vai afetar no mundo espiritual esses principados e vai trazer um efeito. Eu não sei que efeito. Eu estou falando de algo que vai acontecer lá em cima. Deus está permitindo um aperto significativo para que haja uma limpeza dos altares na nação. Amém, pessoal? Eu queria abrir para perguntas aqui agora. Se eu conseguir contribuir, era essa parte aqui que eu queria estar compartilhando hoje sobre a unção de Elias. Mas eu queria abrir aqui agora para perguntas. Pode abrir o microfone aí, gente. Pode. Aproveita o profeta aí. Bispione, que bom que a senhora está aqui. Quiser dar uma palavra aqui, comentar algo, fique à vontade, bispo. Pastor Ai, Léo, ai. Pode falar, Bispione. Bispione, Está me ouvindo? agora sim. E fechou de novo. Ah, Pronto. é porque é um sistema diferente, não estou entendendo. Não, eu quero mesmo é ouvir. Está muito bom. Estou ouvindo, cá. Deixa o outro falar. Amém. Rebeca, era você que queria falar? isso. Pastor Léo, sobre essa questão do alinhamento geracional, entra a quebra de maldição hereditária ou feridas geradas no ambiente familiar e passado por geração em geração? Eu creio que sim. Creio que sim. Eu acho que Deus, no momento, ele vai fazer tudo. Entra tudo que precisa em que haja um perdão total, um alinhamento total, entendeu? É,
os pais, sejam eles naturais ou espirituais, vai ter um favor de Deus mostrando quais são as portas que precisam ser fechadas. E, principalmente, uma restauração de relacionamento de coração. Entendeu? Relacionamento de coração, de verdade. Perdão vai ser poderoso. Reconstrução de relacionamento vai ser algo poderoso, né? Realmente um legado sendo transferido. Isso, às vezes, irmãos, é o maior desafio, porque envolve os maiores processos. Você não tem, às vezes, uma fórmula definida, mas nós temos princípios e processos, né? Então, dentro de um processo de longo prazo, muitas vezes, o que é longo prazo? Nós estamos falando de família, nós estamos falando de história familiar, nós estamos falando de pais e filhos. Não é uma pessoa que você encontra ali e resolveu uma ofensa, não. É um negócio que está constante na nossa vida, está dentro da nossa casa. O meu testemunho com o meu filho tem que ser um testemunho de longo prazo, entendeu? Ou eu ganho o coração dele de verdade, ou lá na frente a gente vai ter consequências, né? Então, eu sinto que esse espírito já está sendo liberado sobre a face da terra, nesse sentido, né? E isso vai trazer para a gente essa oportunidade. Eu digo uma oportunidade porque vai envolver um alinhamento, vai envolver escolhas, vai envolver transformação da sua agenda, mudanças de prioridade, né? Para que esse testemunho, a longo prazo, lá na frente, tenha um fruto. E aqueles que são velhos, com os pais mais velhos, a mesma coisa. Vai ter um perdão real, vai ter um perdão de verdade, uma reconstrução de relacionamento, um speed de honra, né, de realidades que vão acontecer e que vão trazer liberações, bênçãos da parte de Deus, né, e especialmente um lançamento da última geração para o último momento da face da Terra. Eu queria compartilhar uma experiência aqui que tem a ver com isso também, é uma palavra que está sobre o Brasil, que o Senhor me trouxe em fevereiro de 2023. Tem a ver com isso. Eu vou testificar e vou liberar essa palavra. Em fevereiro de 2023, era carnaval e a gente estava aqui, tirei um tempo para me consagrar. Fiquei aqui com a minha família, curtindo minha família. A gente não viajou, a gente não fez nada, né? Foi na virada de governo e o Senhor um dia me acordou, só que eu estava ligado no mundo espiritual e eu não via assim quem estava do meu lado, mas era como se uma mensagem tivesse sendo trazida para mim. Só que eu fiquei muito tempo no mundo espiritual, bastante tempo. Não foi uma coisa assim que você acordou, vê aquele relance, não. Não, eu fiquei lá e Deus falando comigo e depositando meu espírito na realidade, de forma que eu tenho plena convicção para liberar isso aqui, porque senão não liberaria. Eu estou liberando em alguns lugares, senão não liberaria, tá? Naqueles dias eu estava estudando o profeta Joel, que eu queria entender um pouco mais sobre o avivamento. E aconteceu duas coisas. Primeiro, Deus mostrou uma crise econômica no Brasil. E ele me deu um espaço de tempo de 5 anos, em forma progressiva. Primeiro ano é uma escada, cai, escada para baixo. Terceiro ano cai de novo. Quarto ano cai de novo. Quinto ano é pior. Eu tenho convicção muito forte. Comecei a falar isso desde 2023. Não sei se começou ou não. Eu não sei te falar, mas eu só tenho essa palavra. Detalhes eu não tenho. A gente não sabe o que está acontecendo na nação, porque estão maquiando muita coisa. E o que parece ser e não é mais, mas vão vir dias nessa direção. Mas na sequência dessa experiência, nas semanas subsequentes, eu escutava Deus gritando comigo uma coisa. Eu escutei uma semana ele gritando comigo ou mais. E o grito era o capítulo 1 de Joel, onde ele está falando ali dos gafanhotos que tem a ver com crise. O seguinte, os precisam se levantar nessa nação. Os anciãos precisam se levantar nessa nação. Eu entendo que há um grito do Espírito para que a igreja amadureça. Há um grito do Espírito para que os anciãos, que são os maduros espiritualmente, da casa também. Você está entendendo?
Por quê? O objetivo de Joel 1, por que os anciãos precisam se levantar? O texto é claro, para preparar a próxima geração para o dia do Senhor. Então, esse grito ali, espiritual na nação do Brasil, ele já está acontecendo. As trombetas estão sendo tocadas. Experiência nova no Brasil. As coisas por dentro do coração da igreja, uma consciência. Todo mundo está sabendo aí que se você não ganhar seu filho agora, você vai perder ele na Babilônia, cara. É fácil perder ele na Babilônia. Hoje tem um tanto de pai diminuindo o tamanho do trabalho, pastores equilibrando tempo com a família e com o ministério, porque senão o negócio vai pegar mesmo. Entendeu? Pais se esforçando tremendamente para colocar os filhos em escolas cristãs. Mas o ponto central agora é preparar uma próxima geração. Esse é o ponto central. E nós somos 30% da população, 40% da população brasileira. Mas a gente não está tendo efetividade. Você está entendendo? Porque 40% da população brasileira era para mudar essa nação, cara. Se a gente tivesse fervor, tem um tanto de gente nominal, tem a apostasia batendo aí agora. Entende? Então, Rebeca, eu acredito que isso já está acontecendo, que Deus tenha graça da minha vida, misericórdia, que eu consiga ser aprovado pelos céus, eu e minha esposa. Você está entendendo? Em relação aos nossos filhos naturais, mas também aqueles que Deus trouxer até nós, espirituais. Porque uma trombeta já está sendo tocada. Eu realmente creio que a volta de Jesus está muito próxima. Esse é um outro assunto, né, que a gente pode depois traçar, mas eu quero dar esse grito aqui, você que está me ouvindo, né? Eu quero dar esse grito aqui. Pais, e sacerdote é homem e mulher, tá? Antigo Testamento, aonde derramou o Espírito de Deus, toda a igreja ela é sacerdotal, mas o papel do homem precisa ser definido. Tá? Eu quero dar esse grito aqui. Os anciãos precisam se levantar nesses dias. O tempo agora é dos maduros. O tempo agora é dos maduros. Não dá mais para idade. Vai nos jogar. Muitas pessoas serão jogadas na apostasia. Mas o tempo agora é dos maduros. O tempo agora é dos anciões. Tá? Amém, queridos? Então, essa também é uma outra palavra que eu tenho carregado e eu tenho muita convicção de liberar ela aqui. Amém. Ivonete, boa Sim. noite. Eu queria que ele explicasse mais sobre essa transição que ele falou da graça aí, que eu não entendi direito. Tá, Da ok. graça para o milênio, que você fala? Quem está falando aí agora? Isso. Isso. A Jusileia, lá de Belém do Pará. Amém. Amém. Jusileia, dispensações na Bíblia são tempos definidos que demonstram como que Deus trabalha com a humanidade. Eu vou falar duas dispensações. Houve um tempo que o mundo espiritual estava organizado e Deus trabalhou com a humanidade através da lei que foi dada ao povo judeu, na pessoa de Moisés. Tá? Tempo da lei. Não havia ainda a cruz, o sangue de Jesus não havia sido derramado, mas Deus começou a falar de redenção através da lei. Tá? Quando Jesus veio à Terra e ele se manifestou e acabou doando a sua vida ali na cruz, nós recebemos uma grande bênção, porque ele pagou o preço da nossa redenção. E por causa disso, o Espírito Santo pôde ser derramado sobre toda a carne.
Então, hoje nós estamos no tempo da graça. Você está entendendo por quê? Porque Jesus pagou o preço. A maneira como o mundo espiritual vê hoje as coisas é diferente do tempo da lei. Tá? Então, houve uma transição do tempo da lei para o tempo da graça. Agora, nós estamos terminando o tempo da graça, que vai terminar quando? Quando que a gente chama milênio. Tá? O reino de Deus, ele está dentro de nós, mas a sua plenitude vai ser manifestada no milênio. Isso está escrito aqui nas profecias, a linha profética de Israel, 70 semanas de Daniel, as linhas proféticas para a igreja aqui, especialmente capítulo 2 e 3, todo o livro do Apocalipse está mostrando, além dos ensinamentos de Jesus, né, e dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, está mostrando que nós estamos findando o tempo dos gentios, que está ligado ao tempo da igreja na terra. A igreja vai ser arrebatada. E nós estamos percebendo o cumprimento dessas profecias. Então, nós estamos no término do tempo da graça e vai entrar no tempo do milênio. É lógico que vai vir uma dor de parto tremenda, tremenda aí. Você está entendendo? Ou dores de parto muito fortes na humanidade como um todo. Ok? Isso vai acontecer. E o que eu quis dizer é o seguinte, que esse espírito de Elias, ele trabalhou tanto na transição da lei para a graça, mas ele também vai trabalhar agora no fim do Malaquias, ele se cumpriu já ali no tempo de João Batista, mas vem agora uma última onda. E aquele ainda batalha, a gente vai perceber essa ação do Speed Elias. E eu acho que ele já está trabalhando. Tá? Essa nova consciência vinda agora das casas, restauramento das famílias. Em nome de Jesus. Para preparar a próxima geração, que é a geração da vinda. É o que cito, é a geração da vinda. Né? Jesus falou, não passará uma geração que a figueira florescer. Vamos ver isso aqui, né? Posso até passar aqui para usar a Bíblia para a gente. E nós estamos vendo isso aí. Tá? Nós estamos vendo isso aí. Vai ter apostasia? Vai. Sinal fortíssimo. Mas vai ter os vencedores. Vai ter os vencedores. Os vencedores e uma igreja forte, ela vai derrubar Satanás dos segundos céus, irmão. Vocês têm noção do que é isso? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho, porque não amaram suas próprias vidas. Apocalipse 12 e 11. Então vai ter apostasia, mas tem uma igreja fortíssima. Não vai ter medo de morrer, não. Vocês estão entendendo? É algo poderosíssimo. Então nós temos que fazer parte desse remanescente, dessa igreja vencedora. Né? Grande comissão. Aleluia. Grande comissão. Minha esposa está gritando aqui comigo, grande comissão. Amém. Glória a Deus. Pastor, só para encerrar, a Maciel, ela escreveu aqui. Eu quero ouvir a Bispa Ione, cadê ela? Está aí ou não? Está aqui ainda. Ah, não. Tô sim. Gostando muito. Ah, Bispa, a senhora fechou o microfone. É o celular, né? Só quero ouvir. Não, faço questão de a senhora abrir esse vídeo aí. E aí, tá. A senhora Mas vamos lá, qual que é a pergunta?
Sim, a Maciel está perguntando. Eu queria perguntar, porque acontece comigo que sou muito atacado por esse espírito de Jezabel e posso até identificá-lo facilmente, mas não Hum. sei porque ele sempre ataca minha vida diretamente. Como posso superar esse espírito sem cair no desânimo ou na depressão? Maciel, lá Tá. da República É, Dominicana. tá. Vamos lá. Tem uma questão talvez assim profunda, né, para a gente fazer ter uma ideia mais clara, mas eu vou tentar é, passar aqui algumas coisas para ver se testifica. Então, sem ter um mapeamento claro, fica difícil a gente falar o que é, eu não sei que o Espírito nos revele aqui, tá? Mas vamos lá. Família é um ponto importante para ela considerar, tá? Questões familiares, a história da família, questão da paternidade, todo o desalinhamento, né, que possa ter acontecido, questão de abusos, né, idolatria, são pontos que precisam ser investigados no nível mais profundo, tá? Nível de familiares, não estão entrando debaixo do governo de Deus, são pontos que precisam ser passados, né? Então, minha questão, eu não sei se essa irmã tá congregando, é orar a Deus, né, para Deus mostrar aí na República Dominicana alguma pessoa que possa ajudar ela, né? Ajudar ela através aí do pastoreio, do aconselhamento, mas vai Libertação, né? da libertação, a Mônica falando aqui, a gente passa uma guerra maior, tá bom? Assim, tem isso também, tá? Quem tem chamado para nações, por quê? Quem vence esse espírito ganha autoridade sobre as nações, né? Já é, me vai vem com a oi, fico saindo. Pastor Léo saiu para entrar de novo. Acho que é a internet dele, irmãos. Vocês É, escutaram que lá não estava chovendo e começou a chover agora, né? Hoje foi muito difícil conseguir essa palavra, então por isso que nós estamos aqui, muita oposição. Foi muito difícil. Vocês terem uma noção, a pastora Mônica teve um acidente de carro e machucou a coluna. Por isso que ela não conseguiu vir ministrar. Aí eu chamei o pastor Léo. Sim, pastor, o senhor voltou. Só para resumir aí sobre a questão da irmã lá da República Dominicana, né? Se eu fosse resumir as grandes armas, né? Que a adoração é uma das principais, mas o quebrantamento e a humildade, né? O governo do Espírito que vai vir com um estilo de vida em adoração são as principais armas para Amém. vencê-la. Entendeu? Amém. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Hoje estava compartilhando aqui, foi muito difícil assim, a oposição do inimigo para
querer nos impedir de ouvir essa palavra, mas glorificamos a Deus que o Senhor nos preservou até agora, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês. E eu queria que a gente estivesse orando, então, né, para que o Senhor possa estar ativando essa unção de Elias sobre nós e nos dar esse entendimento para esse tempo, né? O senhor pode estar orando, Pastor Léo, ou a gente chama a nossa apóstola aqui, Biscione? Amém, Jesus. Bispeone, pode chamar, ué. Biscione, a senhora pode estar orando? Sim, posso. Amém. Paizinho querido, nós estamos nessa presença, Pai, porque nós estamos muito necessitados. Pai, como teu servo falou, estamos num tempo que não estamos realmente entendendo quase nada. Tudo está tão camuflado, não temos visto verdade nenhuma nas mídias, estamos confusos, Pai. Não sabemos, Jesus, se as notícias estão para um lado ou para outro, até como orar as notícias, mas nossos olhos estão no Senhor, porque tudo isso faz parte desse tempo. Mas o Senhor está num reino que não perece. Tudo está sendo abalado, mas o reino do Senhor está se fortalecendo. E é para lá que o Senhor está nos atraindo e nos preparando nesses dias. E nós te glorificamos, ó Pai, porque os sinais estão cumprindo para a nossa redenção. Nós não temos parte nessa terra, nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Tudo está ficando cada dia mais difícil, mas é nesse caos, Pai, que nós estamos esperando corações quebrantados que se rendam para o Senhor poder ouvir os gritos de todos os lados entre o pórtico e o altar, se arrependendo, se colocando diante de ti, para que o Senhor possa, Jesus, apressar esse tempo que está cada dia mais acelerado e angustiante. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos profetizando hoje em favor de milhares de pessoas ali na Flórida, a aflição emocional que eles estão passando, a angústia de não saber se vão voltar para sua casa, se tudo vai ser destruído. Senhor, o Senhor sabe, Jesus, como as pessoas estão crescendo em ansiedade, em pânico, e nós esperamos no meio disso que elas vão ouvir a voz do Senhor. Vai haver mudança de vida, vai haver conserto e vão nascer crentes de fibra nesse tempo. É o que nós esperamos. E quando abrirmos a nossa boca carregando o reino em todo lugar, seremos ouvidos com fome e sede. A tua palavra vai encontrar eco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Obrigada, Bispa. Obrigada, Pastor Léo. Eu queria que a gente estivesse orando pela vida da Maciel. Ela me relatou que está passando esse momento muito difícil, né? E ela teve até que, por tanto ataque, tanta perseguição na igreja que ela servia, que ela liderava, a adoração com danças, ela teve que
se afastar da igreja e ela está pedindo ao Senhor um novo lugar que ela possa estar adorando ao Senhor. Pastor Léo, o senhor pode estar orando pela vida da Maciel e pedindo para que o Senhor possa estar cuidando dela, guardando a vida dela, escondendo ela, né, desses ataques e dando a ela uma direção, né? Aleluia. Pastora, eu não estou te ouvindo. Ah, tá. Eu pedi para a gente. Agora o senhor está me ouvindo? Pastor Léo? Pastor Léo? Eu estou vendo a imagem do senhor, mas eu não sei se o senhor está me ouvindo. Alô? Oi? Agora voltou. Tá, voltou agora? Ah, Uhum. sim. A irmã tá onde? Que é para a gente orar? A Maciel, ela nos relatou que ela passou tanto ataque, tanta perseguição nesses últimos tempos, na igreja local dela, ela era líder, né, de uma equipe de adoração com danças, e ela teve que se afastar dessa igreja, se desligar e de muitos ataques, né? E aí ela está buscando em Deus ah, uma direção onde ela deve estar, qual igreja que ela deve se aliançar. Amém. Ela tá na República Dominicana, né? Isso. Tá bom. Senhor, nós colocamos a vida da Maciel, nós queremos abençoar a sua vida nessa noite. Amém, Jesus. Bendito seja o teu nome. Senhor, sabemos que toda transição, ela é, a grande maioria das vezes, um processo difícil. Meu Deus, nós nunca entramos fortes numa nova estação do Senhor. Nós queremos te pedir a bênção sobre a vida dela para essa estação. Quero pedir que o Senhor, meu Deus, derrame a tua revelação. Amém. Fala com ela, Senhor. Permita que ela se mova errado, nem para um lugar errado, mas que ela possa se mover no centro da tua vontade, Amém. debaixo do teu querer. Jesus. Nós direção do céu sobre a sua vida. Fala com ela, Deus, de uma maneira muito especial. Amém. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. 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 Maciel, se quiser dar um oi aí para o pastor Léo. Deus abençoe, Pastor Leo. No falo bem, hablo español. Sé que él pues ayuda también en Haití. Me alegra mucho saber eso. Ellos de verdad, ese pueblo también necesita mucha oración en estos momentos. Graças, bendiciones. Graças. Amém. Deus abençoe. Obrigada, Você pastor Léo. fala Sim. crioulo? Maciel fala crioulo? Não, né? Marcelo está No, Não. Fala Espanhol. solo español. ok. Quem sabe Deus dá a oportunidade de você, né, quando abrir as portas, como é que fala? Abrir as portas, né, de imigração, como é que fala? No Haiti, ir lá visitar Questão, o trabalho. questão é a guerra civil. É, quando o Senhor preparar, né, quem sabe Deus pode estar preparando isso. Bom, queridos, obrigada a todos, obrigada, pastor Léo. Fomos muito encorajados com essa palavra, alimentados. Queremos te agradecer por estar aqui nos servindo a igreja do Senhor, o corpo de Cristo aqui na terra. Obrigada. Prazer. Boa noite, Deus abençoe. Para todos aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe. Shalom, shalom. Amém. Amém. Obrigada, Tchau. Vicione. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Marcelo. Um beijo no coração.
Beijo no coração, Dani. Você viu? O pastor orou por você, Marcelo. Oração Amén, profética. Aleluia. amén. Glória a Deus. Bendiciones, Dani. Bendiciones, Maciel. Tchau, tchau. Paz. Deus abençoe.